Olá pessoal, tudo beleza? Vamos falar da economia global. Tema recorrente no Enem? Sim, a média é de 2 a 3 questões em cada prova do Enem. Então o que nós precisamos entender? Como que isso é cobrado de você, como que isso aparece. Então é muito importante que você não tenha meramente a teoria, que você tenha também a praxis. Vamos usar então uma exemplificação desse tipo de temática. Olha o que nós trouxemos para vocês. Uma questão diferente. Olha o que ele coloca. Primeiramente um texto, onde ele esclarece para nós que por meio das 12 zonas francas, como a Zona América, o país ganhou competitividade em relação aos 2 vizinhos da fronteira. As vantagens fiscais levaram multinacionais da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia a colocarem nessas zonas francas seus pontos de escoamento para os demais países da região. Essas empresas encontraram nesse país uma alternativa às rígidas restrições à importação na Argentina e aos gargalos portuários no Brasil, mesmo sendo o mercado brasileiro o principal cliente para a maioria. Na Zona América, só há empresas de serviços. O forte das atividades concentra-se nas áreas de logística, call center, tecnologia, da informação e serviços financeiros. Entre a longa lista de vantagens oferecidas pelo país estão elevado IDH, segurança, democracia, mão de obra bilíngue e qualificada, baixas posições em problemas como corrupção e liberdade no uso de moedas diferentes. Olha a questão, o que ele está fazendo. Ele está questionando para você. Você tem noção que país se refere? Você percebeu que nós fomos fazendo círculos para identificar no texto o que deve ser a questão central para você entender? Se você observar o que nós circulamos, a resposta já está definida. O único país aqui só pode ser o quê? O Uruguai, a letra E de estranho. E aí você poderia falar, mas por quê? Observa o primeiro círculo, 2 países vizinhos da fronteira. O Uruguai se enquadra. Por quê? Está entre Brasil e Argentina. Observe outro detalhe. Eu posso fugir, tá, dos problemas, das rigidez na importação da Argentina e do Brasil. E olha o que ele fala mais. Que no caso do Brasil é o principal cliente. Então ele está me contando qual é a localização geográfica desse país e com quem ele tem o quê? Maior volume de relações comerciais. Mas observe o outro aspecto. Olha o que circulamos, o elevado IDH. O Uruguai é um dos países na América do Sul que se apresenta numa condição de elevado índice de desenvolvimento humano. E olha o que ele ressalta: segurança, democracia e mão de obra bilíngue. Eu falo espanhol, tá? E normalmente eu domino outras línguas que correlacionam-se com o quê? A necessidade de divulgação das atividades de informação. Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando de atividades que se associam à necessidade de trocas de informações. Como que eu faço isso? Por redes. Por redes. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de uma relação de trocas e aí ele exemplifica. É o caso dos call centers, que necessita desse tipo de mão de obra. E olha as opções. Venezuela. O que você tem? Elimina. Eu não tenho uma situação de estabilidade ou de democracia. O que ele está me falando? De Colômbia, a problemática da segurança jurídica. Eu não tenho isso. Olha só, o caso do Peru. Eu não tenho limites apenas com 2 países e principalmente se a minha referência é Brasil e Argentina, muito pior, porque esse país não está geograficamente próximo. E qual que seria o outro caso? O Paraguai. O que é o problema aqui? A instabilidade, principalmente jurídica. Eu tenho um problema sério de importações sem tributação. O exercício não me dá essa ideia, porque ele está enfatizando isso aqui, ó. Olha só a questão. Então eu vou eliminar as alternativas. Mas eu fiquei na dúvida? Observe então uma planilha representativa para você. Olha o que nós colocamos. Olha o destaque, setor de serviços. Olha o percentual. Cerca de 70% da população está neste segmento. O que é o setor de serviços? É o setor terciário.
E o que ocorre? Esse setor ele é menos afetado por instabilidades quando eu me associo a atividades de prestação de serviço. Aí nós colocamos um gráfico. Olha o que ocorre. Durante o período de crise que nós tivemos na economia global, essa economia praticamente não foi afetada. Por quê? Porque ela vive de prestação de serviços que está associada à dinâmica de circulação de informações, o comércio. Então, na prática, o aluno teria que atentar para os elementos do texto, porque é uma pergunta objetiva. Pelo texto, eu tenho que identificar a que país se refere. Esse tipo de questão, você acha que ela é difícil? Ela não é difícil, ela é uma questão interpretativa. Então eu convido você a participar do nosso canal e acompanhar as aulas de geoeconomia, onde nós traçamos um perfil de como interpretar essa teoria e aplicar nos exercícios. Eu te aguardo. Curte lá, comente, peça que tipo de aula que você quer, quais os temas que você quer, que nós vamos atender você. Um grande abraço.